Hebreus, capítulo 6, versículo 11 e 12. Amém? Diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Vamos repetir mais uma vez? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Peço, irmãos, que se assentem. Essa mensagem, ela vai muito para aqueles que pararam. Ou se não pararam, pensam em parar. Tem aqueles que param, tem aqueles que estão andando em ritmo mais lento. E tem aqueles que pararam. Pode ser que não tenha ninguém aqui, ou tenha, ou pode ser que alguém que vá assistir essa mensagem pelas redes sociais esteja nessa situação. São 2 versículos, e não tinha como ler o capítulo todo, que ele é tão rico que não daria para se falar tudo em uma pregação que tem nesse capítulo. Mas nesses 2 versículos, Deus nos traz nesta manhã uma instrução para nós. Primeira coisa importante que salta aos olhos aqui é no versículo 11, que fala, mostre o mesmo cuidado até o fim. Mostrar o mesmo cuidado até o fim. Ir até o fim. É uma coisa que Deus falou para Daniel, no último capítulo de Daniel, Deus fala para Daniel, vá até o fim. E é uma coisa muito ruim, eu pelo menos não gosto, de começar uma coisa e parar. Às vezes eu prefiro nem começar do que parar. E eu creio que todos corroboram com essa ideia de que a gente começa a construir uma casa, se para pela metade, os materiais se perdem. Um relacionamento que não se concluiu também é muito ruim. Uma faculdade que se começou e não se concluiu também é muito ruim. São coisas que se perderam. E ir até o fim é uma coisa muito boa. E na vida espiritual, ir até o fim faz todo sentido, porque a palavra fala que o que perseverar até o fim será salvo. Então, existem várias coisas que promovem a interrupção de planos. E nessa manhã, nós iremos falar basicamente sobre fé. Porque é pela fé que nós alcançamos a nossa vitória. Mas existem as coisas que promovem o naufrágio na fé. Ou se não promove objetivamente o naufrágio na fé, mas promove o estacionamento, né? As pessoas param ou desistem. E são muitas as pessoas que hoje, que eu conheço pelo menos, que antes desenvolviam algo na igreja, na obra do Senhor, e hoje não fazem mais. Então, dos detalhes que fazem algumas pessoas pararem, às vezes, duvidarem das promessas. E promessas é uma coisa que não faltam na Bíblia. Cerca de 8.000 promessas, 5.000 no Velho Testamento, 3.000, a palavra é totalmente promessas. Mas todas as promessas, na sua maioria, são condicionais. E as promessas, para herdar as promessas, existe uma condição. Gálatas 4, versículo 1, não precisa de abrir, diz que o herdeiro, enquanto é menino, ele não tem nenhuma diferença do servo, mesmo sendo o senhor de tudo. O que quer dizer isso? Um dos motivos pelos quais algumas pessoas naufragaram na fé ou estacionaram é justamente não entender que na casa de Deus estamos plantados para crescer. E enquanto não temos maturidade, não estamos condicionados a receber algumas promessas. E por isso, às vezes, algumas pessoas hoje se encontram meio que se sentindo abandonadas, porque
olham para a sua vida e não veem progresso, nem na área espiritual e às vezes nem na área material. E quando lembram do passado, elas ficam ainda mais tristes porque elas falam: agora Deus me abandonou, Deus não fala mais comigo. Antigamente Deus usava alguém para me entregar uma revelação. E agora quando alguém me entrega uma revelação, geralmente não se cumpre. E eu percebo que foi revelação da carne. E às vezes ficam tristes porque falam: antigamente eu pegava só um lenço ungido e coloquei em tal lugar e recebi a cura. Antigamente eu só recebi uma oração e aconteceu assim, e aconteceu assado. E aí, às vezes questionam: então será que não foi Deus que me curou através daquele lenço ungido? Será que foi coincidência aquela revelação que me entregaram, aquela mensagem profética, e tudo se cumpriu? E agora não tem mais uma palavra? Agora eu coloco o lenço ungido e não resolve mais? Sabe o que acontece? É que você queria que Deus te tratasse como bebê para sempre. Você estava gostando muito de ser bebê, de ser menino. Só que Deus não iria tratar com você da mesma forma a vida inteira. Observe que o povo de Israel, quando eles estavam no Egito, Deus envia as pragas, as quais deixaram o faraó desesperado a ponto de deixar o povo ir. Chegando, passando pelo deserto, Deus foi o provedor de água, de comida, o tempo todo. E isso trouxe para Israel uma certeza que Deus estava com eles. Agora, quando eles chegam diante da terra prometida de Canaã, talvez eles pensavam: olha, a terra está cheia de pessoas, então Deus deve mandar a praga lá e todo mundo ir embora. Quem sabe eles pensaram assim. Só que Deus não fez assim. Deus falou para eles: vá e conquiste. E alguns, quando viram como eram gigantes que moravam naquele lugar, alguns ficaram com medo. Apenas Josué e Calebe que acreditaram ser possível conquistá-la. Então, o detalhe, porque algumas pessoas pararam, é porque acharam que Deus ia tratar com elas eternamente como bebê. Só que, para que você herde as promessas, as quais estão escritas nesse testamento, na palavra de Deus, é necessário que você entenda que você precisa amadurecer. Maturidade é imperativo no Evangelho. Então, a primeira coisa que me destaca nessa palavra é ir até o fim. A segunda coisa é saber que temos promessas. Mas a terceira coisa que eu quero dizer nessa manhã é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E até o final dessa mensagem, você vai entender que verdadeiramente todas as coisas contribuem para o bem. Talvez você pense no seu coração: mas até isso que eu estou passando, pastor, isso também. E o detalhe que enquanto aceitarmos sermos meninos e sermos tratados como meninos, não estamos condicionados a herdar as promessas. E se observarmos as características que existem entre o crente que é menino, que é neófito, e o crente que é maduro, que é espiritual, percebemos o quão importante é o amadurecimento. Por exemplo, o crente que é menino, número 1, ele tem que ser cuidado. Um bebê, ele é incapaz, ele tem que ser cuidado. Enquanto o crente ele é menino, ele tem que ser cuidado, ele não consegue cuidar de ninguém. O crente que é maduro, ele cuida dos outros. O crente que é menino, ele se preocupa muito com ele. O crente que ele é maduro, ele entende que o Evangelho, irmãos, o Evangelho não é em nós. O Evangelho é no outro. Observe que Jesus falou: aquilo que você quiser que faça para você, faça aos outros primeiro.
Olha que Tiago escreveu: levai as cargas uns dos outros. Observe que ele também fala que dar é melhor do que receber. Você dá para quem? Para o outro. Mas enquanto o crente ele é menino, ele fica concentrado no seu mundinho, não resolve o seu problema e não é canal de bênção para a vida de pessoas. Olha para o seu problema como se ele fosse o maior de todos. Mas se ele saísse do seu quadradinho e fosse fazer a obra de Deus, ele ia ver pessoas com muito mais problemas do que ele. A outra coisa que o crente, quando ele é bebê, ele tem, que ele é menino, ele quer ser o centro das atenções, não é assim? A criança gosta de fazer aquela brincadeira para todo mundo notar ele. Quando ele se amadurece, ele muda de ideia. Ele entende como João Batista dizia: importa que eu diminua e ele cresça. Quando o crente, ele amadurece, ele não faz questão de ser o principal. Ele entende o que Paulo falou: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não é diferente? Enquanto ele é menino, ele fica querendo ser o melhor. Assim como os discípulos estavam discutindo entre si qual era o maior no reino dos céus, não era isso? Quando Jesus chega? Pois é. Mas quando ele amadurece, ele não se acha maior. Ele começa a olhar para si, o quanto ele tem erros e falhas, e ele considera o outro maior. A outra coisa, e esta é a quarta, que é característica do menino na fé, do bebê, é que ele se encanta com qualquer coisa. Não é verdade? Ele está lá no bercinho, você chega com a coisa luminosa, ele fica olhando, não é verdade? Bebê é assim. Então, enquanto o crente ele é menino, ele tem uma facilidade de ser levado em roda por todo o vento de doutrina. Sai uma moda nova, igreja pintada de preto, vamos pintar de preto. Sai uma moda nova, botar luz para girar, vamos botar. Faz a moda, tudo que aparece de novo, ele vai. Se falar que ali está descendo fogo, ele vai. Se falar que tem gente acreditando por aí que tudo aquilo que os pais da igreja pregaram do evangelho estavam errado. O crente menino é tão perigoso que ele não consegue equacionar as coisas. Como, irmãos, que Deus ia deixar mais de 2000 anos algo para ser revelado sendo falado errado e não usado um profeta. E agora? Alguém pula de paraquedas, deve que ele veio de outro planeta, para dizer que o que foi pregado por John Wesley, por Mike Lloyd Jones, por todos os pais da fé, todo mundo estava errado. E ele descobriu a verdade. Deus não seria inconsequente para isso. Só para ter uma noção do perigo de ser menino. A quinta coisa do crente que é menino, ele só quer palavra doce. Né? A criança está brincando no bercinho. Aí você brinca com ele, ele briga. Se você quer isso, ele já começa, faz beicinho e começa a chorar. O crente, quando é menino, irmãos, se ele ouvir uma palavra de exortação, ele fica magoado, porque ele só gosta de ouvir aquilo que lhe agrada. Só que o remédio, às vezes, amargo, é o que cura. E a palavra fala que fiéis são as feridas daqueles que amam. Então, uma coisa importante de um crente quando ele é maduro, que ele entende que a palavra não é só de consolação, não é só de edificação, a palavra também é de exortação. E o crente, quando ele é maduro, ele tem a condição de perceber quem verdadeiramente lhe amam. E quando ele é menino, ele gosta de ouvir as pessoas que ficam lambuzando ele de mel, que era hipócrita com ele. Aquele que fala a verdade para ele, ele se afasta. Não quero ouvir isso. Entende? O porquê da importância do crente amadurecer. A outra coisa, a sexta coisa, que é característica do crente menino, ele gosta de alegria. Não é assim o bebê? Tu faz uma gracinha, ele começa a rir. Só gosta de alegria. Crente só gosta de culto que seja daquele formato. Ele não entende que a palavra de Deus diz que
há diversidade de operação, mas o Espírito é o mesmo. Então o crente quando é menino, ele só quer alegria. Já o crente quando ele é maduro, ele entende que Davi falou assim, ó, pela manhã me apresentarei a ti e meditarei. Ele medita mais. Ele ouve mais e fala menos. Porque ele entende que a palavra fala que nas muitas palavras não faltam transgressões. A sétima coisa, e essa também é importante, do crente quando ele é menino. Dentro do seu bercinho, no quadradinho, ele não tem uma visão panorâmica. A sua visão é periférica. O crente quando é menino, ele está no meio da tribulação, da pandemia, ele está desesperado. Desesperado. Já o crente quando ele é maduro, ele é mais alto. Ele está naquela parte que fala no livro de Abacuque, o meu Deus me fará caminhar pelas minhas alturas. O crente quando é menino, ele só olha os perigos, os problemas, a pandemia, isso e aquilo. O crente que está na altura, ele é mais alto, ele tem uma visão panorâmica, ele consegue ver o autor e o consumador da fé dele e sabe que o seu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, amados, dá para se perceber o quanto é importante entendermos que na casa do Senhor, Deus nos compara com bebê, nos compara com uma casa em construção, nos compara como um grão de mostarda que vai crescer. E crescer é imperativo. Mas o outro detalhe, e esse é o quarto detalhe, o quarto item dessa pregação, é que o menino, Paulo faz uma comparação com o menino. E ele diz em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 1, eu queria falar com vocês como a espirituais, mas vós sois carnais. Então, Paulo chama ele de menino e mostra que ser menino é ser carnal. Mas tem um detalhe. A quinta coisa, a carne não herda. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 50 diz que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Não precisa de abrir não, irmão. Só você anota, depois você pega no vídeo, que não dá tempo de esperar. A carne e o sangue não herda. Aí você vai, mas o texto está falando de arrebatamento. Mas o texto está falando de reino de Deus. E quando começa o reino de Deus? Romanos capítulo 5, versículo 17, fala que aqueles que aceitaram a fé reinarão em vida. O reino de Deus começa aqui, irmãos. Se você não sentir toda a glória de Deus aqui, você não vai conseguir até o final. E uma das coisas que fazem com que pessoas naufragassem na fé, ou estacionassem, é justamente não entender a importância da fé e não entender que a fé é a única coisa que nos fará chegar aonde nós temos que chegar. A salvação é pela graça por meio da fé. E sem fé não conseguiríamos chegar onde nós chegamos. Só que quando nós observamos fé nesse capítulo, observe o que está escrito aqui, no versículo 12. Para que não vos façais negligente, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. São três coisas, irmãos. Herdar as promessas pela fé. E fala de uma coisa chamada paciência. A palavra paciência da Bíblia, no Novo Testamento, está escrita 40 vezes. E nós iremos agora observar algumas delas. O livro de Salmos fala, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. O livro de Lucas diz, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Paciência, irmão, ela está colada. Ela está colada com a fé. Toda vez que você lembrar de fé a partir de hoje, você que não aceita um evangelho abaixo da média, não aceita viver um evangelho medíocre, toda vez que se falar de fé, pode mentalizar paciência. Observe.
Romanos 5,4. Paciência a experiência a esperança. Romanos 8,25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Agora, observe Coríntios. Tudo dá muita paciência nas aflições, na necessidade, nas angústias. Isso é 2 de Coríntios 6,4. 2 de Coríntios 12,12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência por sinais e prodígios. Observe agora Colossenses 1, versículo 11. Corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho, da caridade e da paciência e da esperança. Observe, fala de amor, fala de fé e fala de paciência. 2 Tessalonicenses 1,4. Nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições. Estão percebendo? Que está colado a palavra paciência e a palavra fé. 2 Tessalonicenses 3,5. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Timóteo 6,11. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Não vou nem ler os outros. Você pode procurar em casa, que você vai ver que o tempo todo paciência está colado com a fé. Mas em Apocalipse, é interessante observar, Apocalipse 1,9 diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo. Apocalipse 2,2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência. Apocalipse 2,3. E sofreste e tens paciência. Apocalipse 2,19. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Forte isso, né, irmãos? Que Deus nos deu nessa semana, né? Estava conversando com a minha esposa, a mensagem da semana está muito forte. Agora, observe isso aqui. Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência? Um dos motivos pelos quais as pessoas, algumas naufragam na fé, é que o crente que é maduro, ele ama mais a palavra. O crente que é menino só quer culto de libertação, só quer culto de mover, ele não quer estudar. O crente que é menino, ele não quer mastigar o texto, ele quer papinha. Mas aqui está dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência? Agora, sabendo que a paciência, ela é o que tem faltado a algumas pessoas, por isso que algumas pessoas pararam ou estão desanimadas. É importante entender o que fala, e eu peço que você abra Tiago, logo depois de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Anda um pouquinho e você encontra Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Que eu sei que alguém deve estar pensando, mas como é que eu arrumo paciência? Qual remédio que eu vou tomar para ter paciência? Qual botão que eu vou apertar para ter paciência? Porque não adianta eu falar para vocês que é importante ter paciência e não mostrar como ter a paciência. Aqui está dizendo que a prova da nossa fé é que obra a paciência. Então, o que acontece às vezes é que as pessoas não conseguem continuar, porque quando Deus começa a prová-lo, para que possa levar para outro nível, ele desanima. Não precisa de abrir. Romanos 5,3 diz também, a tribulação produz a paciência. Já sabemos que o que vai nos trazer paciência é a prova. O problema é que algumas pessoas confundem tribulação com prova. Prova é prova, tribulação é tribulação. Toda prova tem tribulação, mas
nem toda tribulação é uma prova. Você fala, pastor, eu estou passando uma situação aqui muito complicada, mas eu estou tranquilo que eu estou entendendo. Estou passando uma prova, mas eu estou tranquilo, pastor, que eu estou entendendo. Então não é prova. Se você está entendendo, não é prova. Quando o professor vai dar a prova, ele dá a questão, ele não dá o resultado, senão não é prova. Então toda vez que você passar por algo que você entende, você não está sendo provado, é apenas uma tribulação. Como é que se entende isso na palavra? Simples. A palavra de Deus diz que Deus provou a Abraão. Como? Se fosse uma tribulação, Deus poderia pedir a ele, Abraão, eu quero que você me dê tudo que você conquistou aí. Não quero dízimo não, quero que você me dê tudo. Abraão ia entender, ele me deu, vai me dar de novo. Agora, quando Deus pede para Abraão seu filho, não fazia sentido. Se Abraão não fosse realmente um homem de fé, ele diria, esta não é a voz de Deus. Eu passei a minha vida inteira querendo ser pai. Eu envelheci e não consegui ser pai. E depois, quando me tornei bem velho, eu fui pai. Não tem sentido Deus mandar eu matar o meu filho. Eu não vou fazer isso. Percebe a diferença de prova para tribulação? Prova, irmão, é quando as coisas não fazem sentido. Se fizer sentido, não é prova. Observe com Jó. Era um homem que a Bíblia fala que ele era sincero e reto, ele era íntegro. É Deus que dá testemunho de Jó. Então, que motivo ele podia aceitar tudo que ele passou? Ele ia falar assim, não aceito isso. Como que pode? Eu sou um homem íntegro, eu ofereço holocaustos, eu faço isso, faço aquilo. Não tem sentido eu estar passando por isso. Percebe? A ferramenta pelo qual Deus quer nos levar para outro nível é quando Ele prova a nossa fé, gerando a paciência. A tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. Maturidade, irmãos. Então, existe algo que Deus quer nos dar, que não irá nos dar, se não entendermos o tratar de Deus, nos levando à maturidade. E às vezes, porque as coisas não fazem sentido, as pessoas param. Por que você parou, irmão? Não aguentei não. Eu fui caluniado por um pastor. Não, todo mundo caluniava, eu não aceitei, mas o pastor, se Deus quiser te provar, vai ser assim. Eu estou passando isso e isso. Não aceito não, porque o meu próprio marido se levantou contra mim. Se fosse outro, a prova, quando ela vem, não tenha dúvida, ela não fará sentido. Só que tem um detalhe. Depois que Abraão, ele é provado por Deus, ele vai para outro nível. Depois que Jó, ele foi provado por Deus, ele vai para outro nível. O que ele tinha, recebeu dobrado. E ele mesmo diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Paciência. Tiago fala no capítulo 5, versículo 7, que o lavrador lavra com esperança de colher. Paciência. Você mentaliza como um lavrador. Ele planta, não nasce uma árvore, nasce um broto. O broto cresce, não nasce um fruto, nasce folhas. Nasce uma flor, não nasce o fruto. Depois vira o fruto, mas o fruto ainda está verde. Olha quanta coisa. De todas as coisas que fazem as pessoas caírem, é justamente a falta do entendimento que fé e paciência caminham juntas. E às vezes, você vai ter que prosseguir mesmo quando as coisas não fazem sentido. Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra. Para onde, Senhor? Para a terra que eu vou te mostrar. Olha, irmãos, como pode? E às vezes, a ausência de paciência acontece em quem caminha pela fé, também por causa de não entender que aquele que é guiado pelo Espírito, ele não é discernido por todo mundo. E isso às vezes tira a nossa paciência. Por que você está fazendo assim? É necessário entender que quando Deus começa a te levar à maturidade, nem todas as pessoas irão te entender. Algumas pessoas vão achar que coisas que você vai fazer é loucura.
porque não obedece à linha normal das coisas. Então, amados, o que Deus fala para nós nessa manhã é justamente o entendimento da necessidade que nós temos de amadurecer, para que Ele possa nos dar aquilo que Ele quer nos dar. Porque o instrumento que Deus quer usar nessa geração somos nós. E Ele não nos dá porque Ele é mau. Ele não nos dá porque falta em nós maturidade. Quando Deus te leva você a um nível de maturidade, você não vai mais ficar correndo atrás de revelações por aí. Não, você vai ter a revelação. Você não vai ficar... Às vezes eu fico observando pessoas no Facebook caçando live de oração. Aí, faça isso. Aí, bota meu nome aí. Você não vai ser aquele crente que vai ficar só pedindo oração. Você vai começar a ser canal de bênção para os outros. E quando você ir para outro nível, você não vai ficar mais precisando de levar um lencinho ungido para curar, não. A unção vai estar em você. E Deus tem pressa disso. Porque são os últimos dias da igreja na face da terra. E Deus quer nos levar para esse outro nível. Um nível diferente. Um nível de entendimento de que o Espírito Santo trabalha de maneira multiforme. E tem pessoas que acham que Deus só opera naquela maneira. E só consegue enxergar Deus operando se Ele tiver que ver alguma coisa. O outro nível, você não precisa de ver. Você só precisa de crer. E profetizar. E como se observa que algumas pessoas não mudaram de nível? Pelo que elas falam. A palavra fala, crie, por isso falei. Às vezes eu fico conversando com pessoas no meu trabalho, algum cliente que chega, crente, e dá para ver a ansiedade, a preocupação. Por quê? Por que a preocupação? Falta de valorizar mais a palavra e menos as outras coisas. Qual o culto que mais enche nas igrejas? É o culto da libertação, é o culto da vitória. Então dá para se perceber quantos crentes, irmãos, que ainda são meninos, que não conseguem mais entender o que Deus tem para ele e o que a palavra fala. Crentes que não entendem coisas básicas do Evangelho e ficam necessitando de amuletos, de pessoas. E o pior, irmãos, quando você fala a verdade para ele, para tentar ajudá-lo, ele acha que você está desfazendo dele ou está querendo depreciá-lo. Então, amados, a palavra de Deus para nós nessa manhã é essa. Temos que ir até o fim. Temos promessas feitas por Deus. Talvez alguém que está me ouvindo pensa... Até pensou, puxa, mas aquelas promessas que Deus fez, não foi Deus que... Foi Deus. O problema é que talvez você não entendeu que você não iria continuar a vida inteira sendo tratado como bebê. As promessas estão de pé. Mas para que você possa alcançá-las, você tem que entender que é a paciência grudada com a fé que te faz herdar as promessas. E paciência é crer sem ver. Paciência é cantar na tribulação. E a paciência te faz entender uma coisa que não parece ter sentido, mas tem. Se você não tiver condição de louvar a Deus na tribulação, na prova, se você não entender que a Bíblia fala, aquele que semeia a boa semente, chorando, voltará com seus molhos cantando. Não quer dizer que você vai fazer a obra sempre sorrindo. O que você não pode é parar, você tem que ir até o fim. Então, não parece, mas é. Aquele que tem dificuldade de fazer a obra no meio da tribulação, se Deus der a fartura, ele não vai ter. A mesma facilidade que ele tem de grudar nas tribulações, nas calúnias, nas perseguições, ele vai ter essa mesma facilidade de grudar quando Deus mandar a fartura. É a mesma facilidade. Aquele que ser fiel no pouco é colocado no muito. Por isso que Paulo falou: posso todas as coisas daquele que me fortalece.
Algumas pessoas pensam logo no iate, né? Pensam logo no triplex. Mas quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está falando de maturidade. Se você olhar o texto completo, ele vai dizer dessa forma: eu estou preparado para todas as situações. Eu estou preparado tanto a ter fartura, como até mesmo a passar necessidade. Maturidade, irmãos. O detalhe que Deus não nos pode levar, às vezes, para onde nós desejamos, o que nós queremos, é porque Ele sabe que a mesma dificuldade que você está tendo para lidar com a escassez, você vai ter que lidar. Só, irmãos, que Deus quer nos levar para um nível diferenciado. Você não vai viver mais aquele nível que você só ora e jejua em troca de alguma coisa. Irmãos, Deus não quer mais esse tipo de oração de crente. O corpo está comendo o lombo dele, ele vai orar, vai jejuar, vai subir monte, fazer. Aí, Deus não quer mais lidar conosco assim, irmãos. Ele tem que nos apertar. Não. A prova que Ele quer nos leva é para nos preparar, para nós começarmos a orar, mesmo quando está tudo bem. A jejuar, mas não, estou jejuando para isso ou para aquilo, requerendo algo em troca, em barganha. Um outro nível que Deus nos quer levar é de entender que oração não é só petição, não é só agradecimento, que oração é diálogo com Deus. Então, amados, nesta manhã, que o Espírito Santo possa fazer ferver, florescer essa palavra do nosso coração, de que precisamos ir até o fim, temos promessas, é pela fé que nós herdamos essa promessa, mas essa fé, ela tem que caminhar com a paciência e entender que às vezes teremos que caminhar, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Paulo foi um dos que mais escreveram livros na Bíblia. Se olharmos para a vida de Paulo, ela em nada, ela se encaixa com o evangelho do triunfalismo ou da teologia da prosperidade. Todo o ministério de Paulo, o tempo todo ele era agredido, preso. No final, já velho, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele morre assassinado. Que glamour tem aí? Só que, tem um detalhe, as palavras que Deus usou ele para escrever, são que nos alimentam hoje. Só que enquanto Paulo estava preso, um homem maduro, a palavra fala que as pessoas que iam visitar Paulo, não saíam de lá tristes. Porque não encontrava Paulo choramingando, encontrava Paulo alegre como estava lá, Paulo e Silas na prisão, presos, com os pés e mãos presas, mas mesmo assim cantavam. Talvez você ache que você vai impactar a sua família com uma palavra bem elaborada, mas às vezes não. Às vezes, Deus te fala você passar por situações que parente seu que não é crente, vai entrar na tua casa e ver a situação caótica que se encontra, e quando vê a paz que você tem, ele vai dizer, eu quero esse Jesus, eu quero esse evangelho, porque eu estou vendo que você tem paz, você tem alegria, mesmo no meio da tribulação. Esta é a palavra de Deus nesta manhã, amém? Glória a Deus.